Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ID na sua TV Câmara Aracaju. Eu sou Luciana Gonçalves e sempre vamos trazer entrevistas leves e com entrevistados interessantes para você que nos assiste, seja pela TV Câmara ou por nossas redes sociais. E no programa desta segunda-feira vamos conversar com Marieta Barbosa, que é professora da Rede Pública Estadual, especialista em Planejamento e Gestão pela Faculdade Getúlio Vargas e que já ocupou diversos cargos de gestão em alguns municípios sergipanos. Em dezembro de 2009, ela foi empossada como acadêmica fundadora da Academia Sergipana de Educação e atualmente é conselheira municipal do Conselho do Fundeb da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Olá, Marieta, seja bem-vinda ao programa ID Aracaju. Obrigada, Luciana. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com esse público que você já conquistou. Eita, é uma honra ter você aqui no nosso programa e eu queria saber um pouco da sua história profissional, dessa trilha, né, educacional que você já fez aqui no nosso estado, mas que, na verdade, sua primeira formação foi em odontologia, não é isso? Como é que foi o início de tudo? Então, em 1981, eu entrei na Universidade Federal de Sergipe para o curso de odontologia. Mas logo que eu comecei o curso, eu vi que não era muito a minha praia. Um negócio que você ficava falando, o povo com a boca aberta, sem poder responder. Então, para quem gosta muito de conversar e de interagir, já era um obstáculo. E eu, por acaso, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, trabalhava numa escola privada e me convidou para conhecer o trabalho. Eu fui, foi amor à primeira vista. Não tinha ninguém que era dessa área de sua produção? Tinha uma tia minha que tinha sido uma certa referência na educação, mas que nunca me influenciou assim tão de perto. Mas é uma pessoa muito conhecida, era a professora Bebete Uba, que tem inclusive uma escola municipal de Aracaju que tem o nome dela. Né? Mas assim, eu não tinha tanto contato com essa tia, né? Mas talvez a vontade aí já estivesse, né? no sangue e no gene, né? Meu avô também, em uma determinada época, ele trabalhou como gestor da educação há muito tempo atrás, mas eu acho que eu fui impactada pelas possibilidades que eu vi. Eu fui trabalhar numa escola construtivista e me encantei, né? Me encantei, aí já saí da odontologia, já abandonei o curso já no final. Não chegou nem a se formar, então? Não concluí o curso. Aí fui fazer pedagogia e me apaixonei de vez pela teoria, pelas possibilidades práticas mesmo de interferir, né, na vida das pessoas, na formação das pessoas, na construção da sociedade que eu sempre sonhei. Então, foi por aí. E você chegou já a lecionar, dar aula ou já foi direto para a gestão? Sim, não. Eu trabalhei, como eu disse, comecei na escola privada. Certo. Na época, como a escola não existe mais, eu posso dizer... Pode falar também. A Escola Parque de Sergipe, que era uma proposta bem inovadora, né? Depois eu passei no concurso para o Estado e trabalhei. A minha primeira escola foi o Camélio Costa, da rede estadual, lá no conjunto Dom Pedro I, lá perto do DR. Sim. E aí trabalhei numa escola conveniada com o Estado, que era no Jardim Centenário. Trabalhei em classe multisseriada, enfim. Depois assumi um pouco a coordenação da escola e depois já fui convidada para a gestão. Né? Mas demorou muito esse tempo de sala de aula para a gestão? Não, demorou em torno de uns 8 anos. Né? Não foi assim também tão rápido, não. Mas eu fui... Mas era uma coisa que você galgava também, contribuir na gestão, ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Né? Eu comecei trabalhando na escola, mas eu já tinha uma militância, digamos, nas questões sociais, na militância, própria militância política. Então, eu tinha trabalhado como cargo comissionado na primeira gestão de Jackson Barreto como prefeito, né, em 1986. E tinha conhecido o professor Jorge Carvalho, que foi o secretário da Educação na época. E aí depois, quando eu estava no Estado, saímos, né? Quando eu estava no Estado já como professora, teve a eleição para prefeito de Aracaju, que foi João Augusto Gama eleito, e Jorge Carvalho me convidou para trabalhar na gestão. Aí foi em 1997.
Então, eu entrei no Estado, 7, 8 anos depois, eu fui convidada para voltar, para ir para a gestão. E eu digo sempre que meio que Jorge me preparou para assumir os cargos de alto comando que depois eu tive. Eu assumi como diretora administrativa e financeira, que não é uma característica muito das pessoas da área da educação entender, né? Assim, a minha questão era mais pedagógica, mas assim, fui obrigada a me apropriar, a estudar sobre isso. Isso é movido a desafios também, né? Então, foi uma grande vivência. Depois, dentro da própria secretaria, eu passei para a área de planejamento. Fui chefe de gabinete também, acumulei. Depois, fui para a assessoria para implantar uns projetos diferenciados. E aí foi quando o professor Jorge foi ser secretário de governo e Gama me convidou, em dezembro de 98, para assumir como secretária de Educação de Aracaju. Então, eu concluí o ano de 98, passei 99 e o ano 2000 todo na gestão de Dr. Gama como prefeito. Você falou sobre Jorge Carvalho. Interessante que essa série agora, essa temporada nova de ID, a gente está trazendo pessoas que tiveram relevância nessa parte educacional aqui do Estado. E a gente entrevistou também Márcia Valéria, que também já foi, né, secretária de Estado aqui, na Alagoas também. E ela também falou sobre Jorge Carvalho, sobre a importância de Jorge Carvalho nessa parte de gestão dela, de ter a convidado para a gestão. Sim. Então, Jorge Carvalho provavelmente vai ser um nome que a gente vai trazer aqui, né? Pode trazer, porque ele formou muita gente boa. Muita gente, né? Não só teoricamente, como professor da universidade, Jorge é um grande pesquisador de história da educação também, mas como gestor, né? É interessante que eu e Márcia Valéria, a vida da gente também é meio que... Se entrelaça, né, nesse sentido. Então, quando eu assumi em 97 na gestão de Gama como diretora do DAF, quem estava antes de mim era Márcia Valéria, como diretora do DAF também. Aí ela foi para o Estado para trabalhar com Luiz Antônio Barreto, outro gigante também da educação. E Márcia foi quem montou e quem estruturou e implantou, na época, o Fundef, né, que depois hoje é o Fundeb, né, com as alterações que vieram. Mas Márcia foi a pessoa responsável pela implantação no Estado. E eu substituí ela na prefeitura. Depois eu fui secretária de Educação e daí de Aracaju. Com o final da gestão do prefeito Gama, eu recebi alguns convites para ir para assumir alguns municípios e escolhi para a Estância, né? Fui para a Estância, sou cidadã estanciana também. Enfim, Márcia Valéria, depois disso, ela foi secretária de Educação também. Então, voltando ao... Então, a gente está sempre assim. Depois, Márcia foi adjunta da Educação do Estado. E eu, depois que ela saiu, teve uns outros secretários, mas aí depois, com Jorge, já secretário de Estado da Educação, em 2015, eu fui a adjunta dele. Então, assim, a minha vida, a de Márcia e a de Jorge, ela está muito realmente entrelaçada, né? E existiu algum tempo da sua vida que você não esteve na gestão da educação? Existiu, sim. Eu tive de 2009, 2010, 2011, 2012, eu estive fora da educação. Aí tive um ano na SMTT como diretora, coordenadora de Educação para o Trânsito. Depois tive o restante desse tempo na Saúde do município de Aracaju, como diretora de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, e diretora teve tanta reforma administrativa assim nessa época, mudanças administrativas, que eu terminei acumulando outros desafios, né, na gestão também. Aí, então, teve esse período e depois, em 2013, eu assumi a direção do Palácio Museu Olímpio Campos, que aí já é outra área também, né, cultural. E teve também um período aí anterior que eu também trabalhei na gestão da assistência social. Foi acho que no último governo de João Alves, no Estado, governo estadual, que foi na assistência social que eu trabalhei também, né? Entendi. Então, assim, eu transitei pelas principais áreas da gestão pública, né? Educação, assistência, saúde e cultura. Então, e trânsito também. A pessoa realmente é preparada, ela é inteligentíssima, então, na verdade, é gestora.
independente do cargo, independente da secretaria, independente da área, né? Sim. Sabe gerir. Bom, aí é você que está dizendo. E eu vou acreditar. Ô Marieta, eu lembrei aqui de um gancho. Quando você foi diretora do Palácio Museu, foi justamente, eu lembrei disso agora, quando o Marcelo Della faleceu. E você foi a responsável por todo o cerimonial fúnebre, né, do nosso governador. Sim, é um dia para mim inesquecível, né? E de muita emoção, uma carga de emoção muito grande. Eu lembro como hoje que eu acordei com um telefonema de madrugada, um telefonema da Casa Civil, dizendo, olha, o governador faleceu e vai ser todo o cerimonial fúnebre, vai ser lá no Palácio Museu Olímpio Campos. Eu cheguei no palácio antes de 5 horas da manhã, só voltei para casa no outro dia, depois que o corpo saiu, já à tarde, né? Então, eu vivi intensamente esse período. Eu vi de toda a parte da segurança que vem da Presidente da República, porque a Presidente da República era Dilma na época, ela viria, e aí vem todo um aparato dela, vem antes, né, para poder ver a questão da segurança. E as questões de logística mesmo interna, e a carga de emoção. Assim, olha, eu não esqueço nunca de uma cena que eu vi, assim, de madrugada, umas 4 horas da manhã, de um senhorzinho chegou, ele subiu as escadas do palácio, porque o corpo ficou lá em cima, o caixão, e a gente montou toda a logística que subia por um lado, descia pelo outro, enfim. Aí esse senhor chegou, ele morava no Rosa Elze, e ele veio, ele conseguiu chegar, uma carroça, negócio de alguém que ele conhecia, e ele fez questão de madrugada, porque ele disse que não ia deixar o Dedinha sozinho de madrugada. Ele era muito amado, né, também. Ele sabia que de madrugada as pessoas iam dormir, descansar, e ele não queria deixar. Ele fez um esforço, porque não tem transporte público nesse horário, né? Então, eu vi coisas assim extremamente emocionantes, né? Eu e a equipe toda do Palácio, que foi assim, uma equipe maravilhosa, todo mundo se juntou nesse processo. Eu vi do corpo chegando, né, para ser arrumado lá no palácio, a saída do corpo também, sabe? Assim, foi acho que um dos dias marcante para a sua história, né? Foi. Né? Porque além de governador, ele também da minha geração, né? Então, de militância política, estudantil. Então, deram uma referência. Continua sendo, né? Depois E, assim, hoje eu entendo mais algumas coisas também, porque eu também tenho uma doença que é ameaçadora da vida, né? Eu tenho câncer, como ele teve também. Então, muita coisa hoje eu ressignifiquei em relação às posturas, às vivências, e aí você passa a ver também, a entender coisas que num determinado momento a gente não entendia muito, né? Então, são histórias e pormenores que a gente acaba... que foi fluindo aqui no programa, não estava aqui no roteiro, mas assim, é bom a gente saber as histórias, os pormenores das histórias das pessoas. E como a Marieta falou, ela tem câncer, e é sobre esse tema que a gente vai falar no segundo bloco. Até já! De volta para o segundo bloco, e você que chegou agora na TV Câmara Aracaju, este é o programa ID, e hoje estamos conversando com Marieta Barbosa, ela que é professora da Rede Pública Estadual e também é especialista em planejamento e gestão pela Faculdade Getúlio Vargas. Marieta já ocupou diversos cargos de gestão em alguns municípios de Sergipe e hoje ela é conselheira do Conselho Municipal da Fundeb, da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Bom, Marieta, no primeiro bloco a gente conheceu um pouco como foi a sua história na sua carreira profissional. Sim. E política também, né? Um pouquinho. Sim. Mas agora, no final de 2018, sua vida deu uma guinada de 180 graus quando você descobriu que tinha um câncer bastante agressivo, né? Como é que foi essa situação? Sim, então, eu descobri por acaso, né? Porque eu fiz exames, né, no primeiro semestre. Eu fiz exame de imagem, mamografia, essas coisas, e não deu nada. Mas eu estava passando muito mal, assim, vomitando muito, tendo muito cansaço. E aí ia para a urgência, aí o pessoal dizia, não, é do estresse, porque eu estava como secretária de Educação do município de Nossa Senhora do Socorro.
e extremamente estressada com as responsabilidades todas que o cargo implica. Estressada pela responsabilização. E passei mal um dia mesmo que tive que me levaram correndo para a urgência achando que eu estava infartando. Aí fui para a UTI cardiológica e fizeram todo o protocolo de infarto. Cardiológico. Não deu nada, né? Não, do coração não é. Aí, mas sua vesícula está muito inflamada. Aí vamos descobrir, vamos fazer a cirurgia para tirar a vesícula. Deve ser isso que você está passando mal, vomitando, tá. Aí quando foi fazer a cirurgia para retirada da vesícula, o médico viu estranho, achou que seriam células neoplásicas no peritônio. Enfim, tirou a amostra, fez exame e aí já deu câncer de mama no grau 4, que é o último grau, com metástase já no peritônio e nos ossos. Né? Isso foi em dezembro de 2018. Né? 2 anos antes, meu marido tinha tido câncer de intestino. Né? E aí Eles estavam se recuperando ainda, né? Isso, né? Ele já estava, não fazia mais químio, né? Já tinha voltado a trabalhar, estava bem. Sabia muito bem como era o processo, né? Sabia, né? E olha que o dele não tinha metástase, né? Mas eu sabia mais ou menos o que me aguardava, né? Mas olha, a gente quando... Tem um ditado popular que diz, quando você não tem remédio, remediado está, né? Então, a minha reação foi essa mesmo, de, olha, eu tenho uma doença extremamente agressiva, com metástase, eu não pude nem fazer cirurgias, e o que é que tem que fazer? O que tem que fazer, vamos fazer. Então, eu comecei de imediato já a fazer as quimioterapias e fazer todo o tratamento tradicional durante quase 3 anos. Na verdade, é uma escolha, né? Quem lhe conhece sabe que você é uma pessoa muito determinada e muitos pés no chão. Então, você também escolheu. É muito prática também, né? Você não... Quem lhe conhece sabe que você não é uma pessoa que não tem tempo para sofrer. Você tem tempo para organizar e para... Tem que seguir, né? Então, vamos lá. Então, Será que você acha que foi isso também que ajudou? Tem muito... Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu digo, epa, tenho que dar um freio de arrumação na minha vida, né? Na hora eu pensei, eu já não vou poder mais continuar como gestora, eu vou ter que parar agora, eu sou o centro das minhas atenções. E foi um processo doloroso para quem trabalha desde os 20 anos, desde que eu me entendo por gente. E você era workaholic, né? Sim, sim. O trabalho para mim não é ainda só meio de sobrevivência, não. O trabalho, ele me dá muito prazer, eu amo o que eu faço, assim, as possibilidades de colheita social do que você planta é maravilhoso, né? Você saber que você impacta na vida das pessoas e da sociedade. Ou se não impacta, você está contribuindo de alguma forma. Às vezes a gente não consegue colher, né, a gente, na nossa gestão, porque o tempo histórico é bem diferente, curto, né? do nosso, né, específico. Mas, enfim, eu tenho que fazer o tratamento, eu quero viver, né, e quero viver com qualidade. Né, então, eu preciso me ajudar também nesse processo. Claro que tem todo um arsenal de profissionais. Eu faço meu tratamento em Sergipe, com os profissionais daqui, né, enfim, né, isso foi por opção, mas também porque acho que é fundamental a gente se sentir protegido, né? Amparado, você ter pessoas queridas por perto, você ter essa rede de apoio, né? E não viver para a doença, né? A gente vive, a doença ela é parte, né? Então, vamos viver com as condições que a gente tem, aí você tem que repensar muito, realmente, muita coisa da vida, né? Os limites são impostos, né? Até por causa da questão física também, sim, né? Sim. E o meu câncer, porque eu sinto mais mesmo nos ossos, nas articulações, para a vida. Você me conheceu usando sapato alto, né? Então hoje eu já não posso mais. Aí você vai adaptando. Sim. Então, e não deixando de viver. E a vida não é isso, né? A gente vive se adaptando. Você não tem filha, quando você vai ter filho já é um outro tipo de vida, você bem sabe isso agora. É verdade. Então, a vida é uma permanente readaptação, né? Você refaz os seus planos, você refaz o seu planejamento de vida, as coisas passam a ter menos valor e os sentimentos passam a ter mais valor, né? Enfim, eu acho que eu vivo cada dia como se fosse o último, né? Assim, e assim, para quem te conhece também, viu como você resolveu viver de uma maneira assim mais aguerrida, né?
você estava com uma sentença realmente de morte, isso era fato, e de repente Marieta deu a volta por cima, não está curada, mas está vivendo de uma maneira, assim, brilhantemente. Não vou dizer que você, é uma história de superação, porque nem você gosta também dessa frase, mas você deu uma guinada muito grande na sua vida pessoal também em relação a isso. E isso eu acredito que esteja te levando até os dias de hoje, e é Deus que sabe, né? Que a nossa vida está nas mãos de Deus, não tem laudo médico, não existe esse negócio de laudo. Se Deus não quer e permite, tudo depende dele. Então, eu penso que a gente não tem o controle, ninguém tem o controle sobre a vida, né? A finitude é a única certeza que a gente tem, né? E a nossa civilização, né, fala muito pouco sobre a morte, né? As pessoas não gostam. E até hoje é interessante, que às vezes eu não parei de trabalhar, eu tirei licença no início, 3, 4 meses, mas já estava. Fiquei de agonia, né? Mas pelas condições mesmo físicas e tal. Voltei a trabalhar 1 ano depois, acontece a pandemia. Aí eu disse, meu Deus, eu luto tanto para viver, mas aí veio essa pandemia. Eu digo, não, eu fiz um acerto aí com a ciência, com Deus, eu vou morrer do câncer, eu não vou morrer de pandemia. Mas não facilitei, né? Então, inclusive, já tomei a 5ª dose, né? Porque eu estou na categoria de imunossuprimidos. E aí eu digo, eu tenho que viver o que eu tenho para viver, né? Então, assim, a história a gente vai construindo no nosso dia a dia. Quantos jovens, quantas pessoas saudáveis morreram nessa pandemia, né? E, assim, que eu brincava muito dizendo, eu que já estou com o pé na cova, estou aqui viva, né? Mas, na verdade, é isso, Luciana. Assim, a gente fala muito sobre o futuro, como se a gente tivesse governabilidade sobre isso, né? E, às vezes, você projeta tanto o futuro e esquece de viver o presente, né? É verdade. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu faço, né? Então, não é à toa que você, com 18, 19 anos, 20 anos, largar um curso que na época era tido como um curso de pessoas que seriam bem-sucedidas socialmente, trocar por pedagogia, né? Que as pessoas na própria universidade diziam, por que você fez isso? Assim, questiona, né? Além de ser áreas diferentes, são áreas que socialmente, né, eram mais status, né? mais visibilidade, mais status ao profissional da odontologia, né? E assim, eu sempre encarei o que eu banquei meus sonhos, meus projetos, as minhas escolhas. Então, acho que a vida é isso mesmo. Você vai fazendo as escolhas, dando o seu melhor, né? E vamos ver se é bom a gente se arrepender do que a gente fez, mas do que a gente deixou de fazer, não. É verdade. Não, Ô, Marieta, e um dos motivos também de você estar aqui, além dessa parte educacional, é que você levantou a bandeira do canabidiol como tratamento. Sim, né? sim. Porque você já passou por diversos tratamentos e aí não sei se o efeito estava sendo esperado ou não, e aí surgiu a ideia do canabidiol para você continuar seu tratamento do câncer. Como é que se deu esse início do tratamento? Como ele é feito? Então, queria que você desmistificasse também, porque tem muito preconceito ainda. E é um tratamento, esse é um tratamento que é muito importante, não só para o câncer, como para diversas doenças, tratamento de uma gama de doenças. E eu queria que você falasse sobre isso, para que as pessoas que estivessem em casa tivessem essa consciência maior também. Então, eu primeiro eu comecei na quimioterapia oral, né? Depois, 2 anos, já não estava fazendo efeito, aí o câncer progrediu um pouco. E aí eu fui para aquela quimioterapia bem pesada, que você fica realmente muito prostrado, aí aquela que você fica careca, né? Cai os cabelos todos, a autoestima vai para o chão, porque não é só o cabelo, né? É o mal-estar físico, é você se sentir... E eu tive isso tudo no meio de uma pandemia, né? Então eu digo, gente, eu preciso encontrar alternativas. Eu não conseguia comer bem, nada, né? Muitas dores horríveis. Eu já estava tomando medicamentos para dor muito forte e não surtia efeito, depressiva, né? Foi um período assim que eu não estou me... Porque não é só a gente querer, tem profissionais para isso, para ajudar também, né? E aí eu fui pesquisar possibilidades. Eu continuo com a quimioterapia tradicional, tá? Aí os protocolos tradicionais da quimioterapia. Eu já fiz a oral, já fiz aquela pesada que chama de amarela, vermelha e tal.
E aí agora eu estou fazendo bloqueio hormonal. Isso vai tendo a mudança de protocolo de acordo com os resultados dos meus exames. Mas o manejo desses sintomas, e mesmo ela interfere, tem estudos que mostram que interferem na própria doença. Não é só para eu parar de enjoar, para eu parar de vomitar, para eu querer comer, para eu sair da depressão, para eu dormir melhor. Não, isso tudo eu queria, mas eu queria mais do que isso também, sabe? Eu queria que não tomar aquela carga de remédio que eu tomava. Tem um mínimo de uma qualidade de vida, né? Sim. E assim, eu tomava remédio para dormir, tomava para acordar, tomava para parar de vomitar, para comer, entendeu? Entendi. Então assim, eu estava vivendo em função da doença. Eu digo, eu não quero isso para minha vida, eu quero viver e cuidar da doença, mas eu quero viver. E aí foi descobrir, pesquisando sobre algumas possibilidades, o tratamento canábico. No meu caso, eu não uso só o canabidiol, eu uso o THC também. Então, mas cada médico, de acordo com a história do paciente e o que precisa ser feito, ele vai fazer a dosagem. Eu já estou, acho que no 4º ou 5º protocolo diferente também, em relação ao uso das gotas do CBD e do THC. E vai adequando ao meu momento. Hoje eu estou em outra terapia da tradicional, que é o bloqueio hormonal, então já alterou também o tratamento canábico. Além do tratamento canábico que eu faço com um médico sergipano. Eu ia falar disso agora. Nascido em Itabaiana. E que não atua aqui, né? É filho de uma professora que fez faculdade em Cuba, voltou e se especializou muito. Ele é homeopata, não, é acupunturista também, então não mora em Sergipe. Quando eu descobri, ele morava em Recife. Eu fiz o contato e fiz todas as minhas consultas com ele, online, faço tudo virtual, tudo online. Mando para ele meus exames também e tal. E paralelo a isso também eu fiz nutrição com uma pessoa do grupo deles, que já conhece como é a conduta também, e faço terapia semanal também com uma psicóloga desse mesmo grupo, né? Que eles dão uma indicação de vários profissionais para você escolher. Hoje, Dr. Pedro Melo mora no Rio Grande do Norte. Ele é o meu médico prescritor canábico, e a doutora Daiane mora também no Rio Grande do Norte. Eu faço tudo virtual. Mas tem em Sergipe médicos já trabalhando com prescrição, né, canábica. Eu tenho e acompanho nas redes sociais, acompanho o trabalho. E achei importante, como você diz, Lu, assim, a minha exposição em relação a isso. Porque para diminuir os preconceitos que existem. Porque as pessoas tratam só quando falam em canabidiol, dizem, você, depois de velha, você está defendendo a maconha. Não é isso. Eu disse, não é defender, é descriminalizar, é tirar o preconceito, mostrar o que é benéfico, entendeu? Então, como eu sou uma figura pública, eu acho que é importante eu me posicionar também. Ô Marieta, e como é que é feita a liberação para uso desses medicamentos? Porque apesar de que a Anvisa deu a liberação a partir de 2015, a gente tem 6 anos, né? Sim. A gente sabe que ainda não é tão fácil. É uma coisa ainda que é complicado ainda, né? Então, tem alguns caminhos, né? Tem um médico que eu fui, antes de chegar em Dr. Pedro, ele prescreveu para eu fazer tudo pela Anvisa e importar o medicamento dos Estados Unidos. Com o Dr. Pedro, ele faz parte de associações que produzem aqui no Brasil e que têm autorização judicial para produzir. Então, eu me associei, tem algumas associações. A equipe dele manda as possibilidades e você escolhe uma associação. Eu pago anualmente para ter direito a receber, a comprar o óleo, a produção. Eles têm uma equipe técnica responsável, farmácia, tem toda a equipe necessária. E a cada 2, 3 meses, a depender da prescrição das minhas gotinhas, eu vou comprando. Faço relatórios, a associação ela é monitorada judicialmente, né? Até por causa dessas questões mesmo, que ainda tem algumas pendengas jurídicas, né, em relação a isso, mas é uma associação do Nordeste, tem várias no Brasil, mas assim, essa que eu participo é do Nordeste, e eles fazem muitas pesquisas, acompanham e monitoram os pacientes. E
quais foram os benefícios que você sentiu? Você, como Olha, paciente. eu já não tomo medicamento para náusea. Raramente eu tenho mal-estar em relação a... Curada você não está, né? Não é para cura. Não é, nem é para cura, e nem quem prometer cura vai estar... eu acho que está mentindo, Tá. né? Porque, enfim... para o meu caso, a gravidade do meu caso. Mas, olha, quando eu me manifestei usando esse tratamento, eu recebo nas redes sociais, muito no privado, muita gente dizendo, eu já estou usando para fibromialgia, é maravilhoso. Aí, meu pai está usando para Alzheimer. Então, assim, tem enormes possibilidades, né? Quem tem dificuldades para dormir, quem é muito ansioso. Até para depressão também. Depressão, tem várias doenças. Autismo. Parkinson, né? A gente tem um caso recente aqui em Aracaju de uma pessoa jovem, estou dizendo jovem porque eu tenho 60 anos, mas me acho super jovem, né? Então, assim, qualquer pessoa menos do que eu já é jovem demais. Jovem sou eu, você é bebê. Então, aí é uma pessoa que começou um processo de Parkinson muito acelerado, né? Agora com 50 anos, 50 e pouquinhos anos. E chegou a mim, porque uma pessoa viu na rede social que eu estava fazendo, indicou para ela, e aí alguém da família dela entrou em contato comigo e já está fazendo tratamento também, já reconhece alguns avanços. Eu, por exemplo, eu tenho mais disposição, eu trabalho, né? Eu faço químio, eu participo de conselhos, né? Então, eu cuido dos meus bichos, eu ajudo na administração da minha casa, eu cuido de planta. Então, assim, eu vivo, normal, né? Como todo mundo vive. Claro que eu sinto mais dores, né? Eu ainda não consigo ficar sem tomar uma medicação para dormir totalmente. Eu diminui muito a dosagem, mas eu ainda tomo alguma medicação para ter um sono regular, né? Porque senão eu fico com aquele sono leve, no outro dia se amanhece cansado, o corpo não descansa o que realmente precisou, né? Mas isso tudo eu faço com acompanhamento das duas áreas profissionais, das três. O oncologista, quando precisa eu vou para clínico, quando precisa eu vou para algum especialista. Nada invalida, né? Nenhum tratamento invalida outro, tudo complementa. E essa parte da nossa entrevista foi muito importante, que como abrir o segundo bloco para isso, para desmistificar o tratamento, né? Tratamentos alternativos é uma realidade. Independente de ser com canabidiol ou não, tratamentos alternativos existem aí. Sim. Né, para que a gente faça uso, né? Sim, e o alternativo, na essência da palavra, eles são alternativas. Exatamente. Entendeu? Não é alternativo no sentido que algumas pessoas usam sendo pejorativa, como se fosse uma coisa de segunda classe. Sim. Né? Não, bom, eu até digo, são complementares. Foi um bloco enriquecedor, né? Esse nosso segundo bloco, mas a gente já volta com mais Marieta Barbosa. Terceiro e último bloco, e para você que chegou agora na TV Câmara, esse é o programa ID Aracaju e hoje estamos conversando com Marieta Barbosa, ela que é professora da Rede Pública Estadual de Ensino. Nós já conversamos sobre educação, já conversamos sobre o tratamento de um câncer que Marieta tem desde 2018 e agora nós vamos saber um pouco mais da história pessoal de Marieta, que é falar sobre a sua família. Sim. O programa ID Aracaju também é isso. A gente quer saber essa parte familiar, essa parte amorosa. Você é daqui mesmo de Aracaju, filha primogênita de Geraldo e de Dona Vera Senira. É mãe de Lucas e Bruno, casado com Aguinaldo Ramos, mas na verdade você não é nada disso hoje. Você é a avó de Cecília, que é o título mais importante da sua vida hoje, né, Marieta? Então, depois que a gente se torna avó, eu acho que Jesus, o mundo é outro. E olha, é um desafio ser avó de Cecília, viu? Né? Porque Cecília não é fácil. Será que ela puxou a quem? Pois a é. Avó. Então, mas é uma menina assim, extremamente inteligente, que tem personalidade, sabe o que quer. E eu fico babando, né? Assim, essa pandemia foi cruel, assim, com esses afastamentos, né? As distâncias. Mas a gente tá voltando, né? E eu, quando posso, tô assim sempre com ela, é fantástico.
São dois marcos, assim, você ter filho e ter neto. A gente aprende o que é ser mãe, aprende o que é ser avó. E passa a valorizar mais também. Eu nasci como filha também no momento que eu fui mãe, sabe? Todo mundo, né? Então a gente todo mundo fala isso, pais, que o valor que a gente dá aos pais, você só vai ter quando tiver filho. E é verdade. Né? Então, é outro valor isso. Que a gente dá. Eu descobri muito, meu pai especialmente, minha mãe. Meus pais sempre foram uma referência muito forte na minha vida. E depois que a gente tem filho, você fica... Gente, eu sou mãe, sou avó e fui ver como é que eu fui como filha também, né? Então, Ô Marieta, você é uma pessoa muito organizada nessa questão da gestão, né? Muito fria até. Como é Marieta em casa, em família? Como foi a gestão dessa parte aí familiar? Eu não sei se eu sou fria, eu sou objetiva, digamos, pragmática, eu sou meio general. Mas eu sei que eu sou meio general. Eu sou muito exigente comigo e com os outros, né? Eu sei que eu sou uma ariana típica, assim, do signo de Áries, bem típica mesmo. Quero tudo no meu tempo, na minha hora, assim, é como se eu não tivesse tempo a perder, sabe? Eu sou muito focada nas coisas e, assim, acho que eu levei muito para a minha vida pessoal, isso ou o contrário, né? Eu levei para a vida pública o que eu tinha na vida pessoal também. Eu sou filha de 2 servidores públicos e meu pai, eu lembro assim adolescente, meu pai meu pai era do fisco, todo ano era homenageado assim como funcionário, era padrão, né? Super Caxias, exigente. E eu acho que isso me marcou muito, né? Minha mãe também servidora pública, mas minha mãe já tinha mais aquele componente também de família e tal. Minha mãe se aposentou de proporcional porque não queria que eu deixasse meu filho mais velho numa creche, no hotelzinho. Então, ela se aposentou para ajudar com a educação. Eu tive filho muito nova, meu primeiro filho tive com 19 anos, né? Casei, meu primeiro casamento, com 18 e logo, eu digo que eu fiz tudo que as pessoas passam 10 anos para fazer, eu fiz no primeiro ano. Eu passei no vestibular para odontologia, eu casei, um mês depois, eu tive filho, engravidei e tive filho no mesmo ano. Então, foi um ano, 1981 foi um ano muito intenso na minha vida, né? E aí, depois, eu fui ter esse primeiro filho, Lucas, depois eu fui ter o meu segundo filho, Bruno, quase 4 anos depois. Já tinha 20 e poucos anos, já tinha vivenciado, mas assim, olha, eu fiz tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu não fiz esse planejamento, eu primeiro vou estudar, depois... As coisas foram acontecendo e não foi de forma irresponsável, não, sabe? Eu batalhei muito, né? Mas também, pelo que você falou, a sua rede de apoio também foi boa, também, né? Também. Foi fundamental. Minha mãe foi importantíssima nesse processo para ajudar a criar meus filhos, né? Meu pai também. Meu pai se derretia demais também. Minha mãe era esperado, mas meu pai, que era aquela pessoa mais... O general, né? Mas era, assim, os netos faziam dele gato e sapato. E a minha família é pequena, eu e mais 2 irmãos, mas somos muito unidos, né? Então, eu amo tenho poucos sobrinhos, mas amo meus sobrinhos como eu amo meus filhos. São uma extensão dos meus filhos mesmo. E aos 40 anos, 41, 42 anos, eu descobri um novo amor, né? E quase 20 anos já que a gente está junto também. O nome do nosso programa é ID, de identidade. A gente conta histórias, conta para as pessoas que estão nos assistindo, história de pessoas normais de Aracaju, sim, mas que têm alguma contribuição a dar, né? Já contribuíram ou ainda vão contribuir com alguma coisa para a nossa sociedade. E a nossa forma de homenagear as pessoas que vêm aqui ao nosso programa é trazendo também um pouco dessa parte familiar para cá. E tem algumas pessoas aqui que querem lhe dar um recado hoje. Ai, meu Deus! Bora ver quem é que vai ter um recadinho para dar para Marieta Barbosa agora. Ai, Jesus! Me chamo Lucas, sou filho de Marieta. Minha mãe é conhecida por muitos como uma profissional competente, como uma líder, uma referência em todas as áreas em que atuou, como alguém que sempre batalhou pela educação em Sergipe. Mas tem outro lado que nem todos conhecem, que é o lado da intimidade.
mas em que ela também demonstra muitas das mesmas qualidades. O cuidado de dedicação à família, como mãe, como avó, como esposa, como filha, como irmã. Sempre enfrentou de cabeça erguida todos os desafios que surgiram na vida, seja no trabalho, na família, até mesmo com a saúde, com uma coragem que inspira aqueles que a conhecem, que a cercam e que muito me orgulha. Todo mundo sabe da dedicação que minha mãe sempre teve ao trabalho, que é algo extraordinário de fato, mas a maioria das pessoas não sabe como ela sempre se dedicou muito também à família. Minha mãe sempre foi uma referência muito importante para irmãos, sobrinhos, além dos filhos da neta, claro. Mesmo quando meus avós estavam vivos, era ela quem reunia a família, promovia os encontros todos e sempre foi responsável por manter a família coesa e sempre teve desde cedo vocação para ser uma matriarca. Então, minha mãe, além do exemplo fora do comum que ela é como profissional, ela também é um exemplo para todos nós de dedicação à família. Obrigado, mãe. Eu não imaginei que você fosse ficar assim. Porque quem conhece Marieta, ela não gosta muito de demonstrar os sentimentos dessa forma. A gente não mostra isso para as pessoas, mas eu sinto o que você está sentindo, né? Essa emoção de receber esse recadinho dos meninos. Imagino o que seu coração está sentindo agora. Ah, Maria, já sei que eu não tenho problema do coração. Não é só o que o médico atestar, não. Agora você me testou, efetivamente. Eu digo sempre que a minha melhor obra foram meus filhos. Né? Que mesmo com todo atropelo, com toda a dedicação que eu sempre tive à vida pública, mas quando eu vejo, assim, quem são meus filhos como ser humanos, que eles se tornaram, sabe, hoje, que eles se tornaram, os homens que eles se tornaram. E eu acho que eu contribuo muito pouco nisso, porque eles realmente são pessoas maravilhosas. Tem um excelente pai também, né? Isso é fundamental, né, para eles, e eu sou muito feliz com a minha vida, onde eu cheguei, com o que eu plantei, com o que eu estou colhendo, porque, olha, isso é uma oportunidade de colher. Com certeza. O que, ao longo desses 60 anos, eu venho plantando. Marieta, eu quero que você tome um pouquinho de água agora, porque, como você falou que redescobriu o amor aos 41 anos, né? Que lindo que você falou. E quem conhece você e Aguinaldo vê como o amor de vocês é puro, né? Sem amarras. E Aguinaldo também tem um recado para lhe dar. Ah, Maria, fazer Aguinaldo falar. Aguinaldo. Lógico que Aguinaldo vai fazer parte dessa homenagem para Marieta. Bora lá ver? Marieta é uma mulher maravilhosa. É exigente, mas também compreensiva, apaixonada pelas coisas que faz, pelas pessoas, pelo seu trabalho. Difícil descrever Marieta, principalmente para quem ama Marieta como eu. Mas ela é uma pessoa que quem está com ela, ou com quem ela está ao lado, ela trabalha ajudando a pessoa a crescer. Ela abre mão, às vezes, da individualidade dela para transferir todo o conhecimento, toda a carga de emoção, de trabalho, de vibração, de energia para a pessoa que está ao lado dela. Para mim é muito gostoso, muito bom, muito tranquilo. Eu não sei se estou à altura dela, né? Porque ela realmente mudou muito a minha vida. Eu amo ela, tá? Demais. E tenho comigo que
que a vida, para mim, seria muito difícil se eu não tivesse ela do meu lado. Até porque, como ela diz, eu sou meio destrambelhado. Eu preciso de alguém com os pés no chão como ela para me centrar às vezes, me colocar centrado. Ai, meu Deus, é isso. Olha, não é fácil a gente recomeçar aos 40 e poucos e depois... Agnaldo teve câncer 2 anos antes de mim e a gente está sempre recomeçando, né? E acho que essa força que tanto ele tem, né, como eu, muito disso é o que a gente sente um pelo outro, um cuida do outro, né, mesmo distante, né? É distante fisicamente, mas a gente cuida um do outro. E vamos ver o que é que a gente tem aí de viver ainda pela frente. Marieta, quero dizer que foi um prazer enorme para ele receber aqui no programa. Eu tenho a honra de ser sua amiga, a honra de falar para as pessoas que realmente você é minha amiga, de verdade. Não é de hoje, já tem um tempo que a gente tem essa relação. Sim. E essa homenagem que a gente resolveu prestar aqui para vocês hoje nada mais é do que um reconhecimento de quem é você. Né? Você merece tudo isso. Você é essa mulher toda, de todo esse currículo todo que eu li. E essa mãe, essa esposa, essa avó maravilhosa. E essa amiga, né, que eu aprendi a conquistar a cada dia. Jesus. E que eu tenho realmente esse prazer de dizer que é minha amiga. E muito obrigada por ter compartilhado da sua vida aqui com a gente hoje. Ai, Luciana, você me... Eu acho que mais de ano de terapia eu nunca botei assim tanta emoção, tanto sentimento, assim, expõe. Mas é isso, eu sou uma pessoa pé no chão, eu sou razão, mas eu sou muito emoção. A forma de demonstrar é que nem sempre são as mais tradicionais. Mas eu tenho certeza, assim, do valor de cada coisa, assim, na minha vida, de cada pessoa, sabe, assim. E olhe como é bom a gente olhar para trás, olhar por lado e ver que a gente... construiu, assim, nós somos gerações diferentes, e temos uma relação maravilhosa de amizade, de carinho, de respeito, e eu acho que, meu Deus, eu sou muito abençoada, né? E agora quem vai chorar sou eu. Com tanto que eu tenho, sabe? Queria que as pessoas tivessem muito do que eu tenho, né? Muito, quero partilhar com todo mundo isso que eu tenho. Que bom. Obrigada mais uma vez por estar aqui, nessa emoção que a gente termina o programa de hoje. Continue acompanhando a gente através das nossas redes sociais e próxima semana a gente está de volta. Tchau!